Algumas coisas que eu quero falar com vocês rapidamente, aproveitar esse momento, né? Nós estamos aqui reunidos. Lá em Tiago, quando fala da língua, né? Ele fala sobre o uso da língua. No final ele coloca assim: pode fluir de uma mesma fonte água doce e água salgada? Quantos conhecem esse texto aqui? Tem como, né? Ou é doce ou é salgada. Não tem como de uma mesma fonte fluírem duas coisas completamente diferentes. E hoje, estudar a palavra de Deus é imprescindível, não é apenas necessário, é imprescindível para que você permaneça em pé nesse tempo, que para mim é um tempo bastante perigoso para o cristão. Porque, irmãos, eu como pastor, embora eu esteja vivendo momentos assim, particularmente hoje, de bastante correria na minha vida, com situações de doença relacionada à vida do meu pai no hospital, mas eu sou um pastor que toda hora eu estou vendo alguma coisa no celular, eu estou estudando, eu estou vendo, eu busco. Faz parte da minha característica, eu sou uma pessoa muito interessada nos temas atuais, né? E o que eu vejo hoje é que nós temos que ter uma preocupação muito grande com heresias, com distorções, com situações relacionadas a um entendimento errado acerca do que é servir a Deus, um entendimento errado sobre doutrinas. Eu estava vendo no YouTube ontem, dando uma passada assim no YouTube, porque às vezes você está ali sentado dentro do hospital, você consegue pegar o seu celular e dar uma olhada. E eu vi ali vários vídeos que eu não havia visto antes, né? Eu, na realidade, não abri ainda para dar uma olhada a fundo. Mas pessoas dizendo assim: 10 erros que os evangélicos sempre te ensinaram a acreditar, com base na Bíblia. Ou seja, dizendo que existem coisas que estão sendo ensinadas dentro da igreja evangélica que são erradas, e que você precisa atentar para isso, porque você está sendo enganado, né? Outras situações relacionadas a esse tipo de proposta. E hoje, quer queira, quer não, o mundo virtual, as redes sociais, a comunicação via YouTube, a comunicação via rede social, online, a comunicação na mão através do celular, é a mais eficaz, é a mais comumente usada, é aquela que tem sido, de certa forma, tem sido mais presente na vida das pessoas, né? Porque hoje nós temos uma geração, eu digo que abaixo de 45 anos, hoje o pessoal está grudado no celular. Acima dos 45 anos, talvez, seja já uma geração que ainda, vamos dizer assim, usa o celular, mas nem tanto. Mas abaixo dos 45 anos para baixo, eu acredito que hoje nós temos uma geração muito conectada ao mundo virtual, principalmente aquele que é visto através de um aparelho de telefonia celular. Então, irmãos, eu fico preocupado com essas questões, né? Esse dia eu estava comentando que hoje está tendo uma grande discussão no meio gospel em relação a doutrinas, em relação a posicionamentos pastorais dentro das igrejas. Até no meio batista está tendo divisões de entendimento de várias doutrinas, que antigamente estava todo mundo fechado. Hoje existe já uma certa divisão. Muito disso também, infelizmente, se deve a questões relacionadas a posicionamentos políticos, né, também, onde as pessoas começam a defender teses baseadas em posicionamentos extremistas, ou de esquerda ou de direita, e por aí vai, né? E também está tendo uma discussão muito grande no meio dos cantores gospel, né? Então, o Fernandinho, esses dias atrás, nervoso, né? Falando que hoje está uma mistura, a palavra fit, quem sabe o que é fit? Fit não é um carro, viu, irmão? Não é uma marca. Fit, né? É a mistura, é o momento quando um cantor gospel chama um cantor secular para cantar uma música aparentemente de adoração. Então o Fernandinho, ele foi bem radical nesse dia, falou: olha, não existe isso, não se mistura o santo com o profano. Eu já dei uma aula sobre isso aqui na igreja, e ele disse algo muito interessante. Como uma pessoa que não conhece a Deus, que hoje está louvando a Deus e cantando uma música que aparentemente é de adoração a Deus, depois está lá cantando um funk, defendendo apologia a drogas, apologia isso, apologia aquilo. Como que uma pessoa ela está adorando a Deus no momento e depois ela não está? Então a adoração a Deus vem de quem conhece a Deus e tem a salvação em Deus, né? Então, biblicamente falando, quem está debaixo do sangue está santificado, né? Toda oferta ela tinha que ser santificada para ser oferecida a Deus, e o sangue era o instrumento pelo qual aquela oferta deveria passar. Então,
eu estou debaixo do sangue, tenho a presença de Cristo, eu estou santificado e posso oferecer a Deus, tudo que eu oferecer a Deus, Deus recebe como adoração. Não porque eu mereço, não porque eu sou melhor, não porque eu tenho mais talento do que aquele que está lá fora, mas porque eu estou debaixo do sangue. Ou seja, é a graça de Deus que me prepara e vamos dizer assim, me dá condição de dar a Deus o que Ele precisa receber. Então, de uma mesma fonte, não pode jorrar duas situações. Ou eu sou uma fonte que verdadeiramente da minha vida sai aquilo que agrada a Deus, ou eu sou uma fonte que sai da minha vida aquilo que desagrada a Deus. Então essa mistura, né? Essa mistura em nome de um suposto amor, né? Porque Jesus não passou a mão na cabeça de nenhum pecador. Jesus foi acessível aos pecadores, mas ele nunca foi condizente com o pecado. Tipo, você quer vir? Eu te recebo, mas vai, não peques mais, não fique no caminho do pecado. Enfim, o amor que acolhe também é um amor que transforma, né? E hoje nós estamos vivendo um evangelho de bajulação e não um evangelho de transformação. Tem que bajular as pessoas, não tem que bajular ninguém, irmãos. Então hoje, até o irmão Fernando me passou esses dias um vídeo que eu acredito que foi em função da palavra que eu preguei domingo, né? O irmão Fernando, ele fez uma conexão da mensagem que eu preguei domingo com um vídeo que ele viu no YouTube que encaixa certinho com a mensagem. Eu não tinha visto aquele vídeo, né? Não tinha visto, viu, irmão? Vi depois que o irmão mandou. Mas um pastor falando a mesma coisa que eu falei aqui no domingo à noite, com outra linguagem, mas dizendo que os pregadores do amor hoje, que estão aliviando para os cristãos, estão levando muitos cristãos para o buraco, né? Porque hoje está se pregando um amor aonde você não precisa ter mudança, não precisa ter transformação, onde você se acomoda na sua vida espiritual, e isso está te levando para longe do referencial de Deus. Deus não é só amor, Deus é justiça, Deus é santidade, né? Então nós precisamos entender tudo isso também. Então, eu estou deixando esse recado, porque eu sei que as pessoas vão ver também, que nós precisamos vir para a escola bíblica. Às vezes a gente está cheio de dúvida na cabeça, e vamos ficar cada dia mais infestados com essas situações, porque o tempo é dessas coisas. E eu quero fazer um chamado à igreja para estar na escola bíblica dominical, né? Eu preciso que a igreja toda, não somente aqueles que costumeiramente vêm à escola bíblica, mas que a igreja toda valorize ou estudar a palavra, estudar doutrina, estudar a teologia sistemática que está na palavra de Deus, aprender dogmas, aprender doutrina, aprender preceitos, entender o caráter de Deus, entender a vontade de Deus através da palavra. Então hoje a igreja está muito superficial. Nós estamos vivendo um tempo de uma igreja emocional. Qualquer coisinha na emoção chama a atenção da igreja, e não é assim, né? Então até os cânticos, as letras dos cânticos estão ficando menos bíblicas e mais melódicas. Nós temos que ter uma melodia, um som instrumental, né, para chamar a atenção do povo, mas a letra, a verdade bíblica, ela está se perdendo até mesmo nos cânticos espirituais. Então, vou dar um exemplo, que agora a gente entra num aviso. Sábado que vem, temos um culto de missões da Cibames nessa igreja. Eu quero a igreja aqui participando desse culto. Vai ser um culto coordenado pela Cibames. Vai estar aqui o presidente da Cibames, vai estar aqui o ministro de relacionamento da Cibames, que era pastor da primeira igreja batista de Corumbá, né, da PIB de Corumbá. Deixou a PIB de Corumbá para ser ministro de relacionamento aqui. Está fazendo um excelente trabalho. E vão estar aqui também os capelães, né, escolares, hospitalares, enfim. E vai ser um culto bastante dinâmico. Mas eles pediram 2 cânticos para nós, inclusive um deles foi esse, Tremenda Graça, só que com uma outra letra. Que não estou dizendo que tem um problema com a letra desse cântico, irmãos, mas essa música Tremenda Graça, ela tem uma outra versão chamada Maravilhosa Graça. E eu fui analisar a letra que eles querem, e por que eles querem aquela letra. E se você for analisar verdadeiramente o conteúdo bíblico, né, em termos de missões, em termos de salvação, da proclamação do sangue de Jesus, realmente a letra do Maravilhosa Graça, ela é muito mais densa, ela é muito mais rica, biblicamente falando. Talvez para quem vai executar as músicas fique um pouco mais difícil, na questão melódica, na questão de arranjos instrumentais, mas falando de exposição de verdade bíblica, a outra letra está muito mais densa,
nesse sentido, e eles querem aquela letra, eles não querem essa que nós acabamos de cantar, eles querem a outra, entende? Então existe essa preocupação. Eu vejo assim que o bom do Batista é esse, um dos pontos positivos do Batista é esse, ele preza muito pelo conteúdo da palavra, e é uma característica que nós temos que ter e nós não podemos perder, né? A preocupação de não chamar o Senhor de você, né? Nessa outra versão não tem. E hoje nós temos muitos cânticos em que você, Deus, você. Então vai tirando a reverência, vai tirando aquela questão de que Deus está acima da gente, de que Ele está numa posição superior, né? E então essa visão de intimidade com Deus baseada num pronome que coloca Deus na mesma, vamos dizer assim, na mesma dimensão que nós estamos, de certa forma também tem deixado um pouco a reverência a Deus de lado, né? Então quando você vai visitar um juiz, não tem jeito, você não pode chamar ele de você tem que usar o pronome de tratamento para um ser humano que não é divino, né? E para Deus, não quer dizer que eu chamar Deus de Senhor, eu tenho menos intimidade com Deus do que quem chama Ele de você, né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso ter uma profunda intimidade com Deus chamando Ele de Senhor, reverenciando a Ele, né? Então a base da intimidade não pode estar nos pronomes, tem que estar aqui, na relação íntima e profunda com o Senhor. Então essas coisas têm seus significados, nós precisamos mantê-los e não perdê-los. Então quero deixar esse recado aí para os irmãos, convidando a igreja a estar presente na EBD, convidando a igreja a estar presente nesse culto de missões, né, que é sábado que vem, e assim nós estaremos também deixando Deus trabalhar no nosso coração o propósito missionário, tá certo? Então Deus abençoe a todos. Alguém veio preparado para entregar dízimos e ofertas antes de estar passando a palavra para o Lucas? Alguém veio pronto para comparecer ao altar? Se não há, então nesse momento passa a palavra para o Lucas estar aí conduzindo daqui para frente.